Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, habite em nossos corações. Sou Eliseu Bernardo. O vídeo de hoje, você descobrirá como estão vivendo os salvos no paraíso. Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive, uma experiência espiritual, mas para que todos nós possamos, de fato, entendermos se as experiências espirituais que nós temos estão fundamentadas na palavra. Para podermos compartilhar, é necessário recorrermos à Bíblia Sagrada, para, de fato, entendermos se essas experiências provêm de Deus ou não, para termos a certeza de que não estaremos aqui tentando iludir você com teorias humanas, iludir você com pensamentos humanos, ou vocês. Nós temos que recorrer à Bíblia Sagrada. E porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós, os cristãos, temos que, para podermos dizer qualquer coisa a respeito de algo espiritual, precisamos recorrer à Bíblia Sagrada. E eu quero justamente recorrer a um texto da Bíblia Sagrada para poder fundamentar a experiência que eu tive com Deus a respeito do paraíso. E quero recorrer aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo de número 28 e 29, que diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O profeta Joel, um profeta descendente do reino de Judá, do reino do sul, capital Jerusalém, Joel, ele profetizou aproximadamente 835 anos antes de Cristo. E vemos esta palavra aqui ter o seu fiel cumprimento, o início dela no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ali houve a efusão do Espírito Santo e literalmente começou a cumprir-se naqueles dias. Mas esta promessa, Pedro, em uma de suas defesas, Pedro disse que esta promessa dizia respeito aos irmãos em Jerusalém, aos judeus recém-convertidos ao cristianismo e a todos aqueles que estavam longe, a todos quantos o nosso Deus viesse chamar. E esta promessa, ela continua indo de tempos em tempos, e ela vai atravessando os séculos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, mas o que me chama a atenção aqui é que Joel, profeta, ele profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Deus, por sua infinita misericórdia, Deus me deu um dom de sonhos, de sonhar, por misericórdia, entre outros dons que por misericórdia Deus nos concedeu. Deus, ele fala comigo através de sonhos. E eu tive uma experiência com Deus e quero compartilhar com vocês. Tive uma experiência com Deus quando Deus, ele me mostrava o paraíso. E Deus, quando quer falar comigo, ele fala através de sonhos.
E num desses momentos, Deus, ele, ao dormir, quando fui dormir, Deus, ele começou a ministrar comigo e me mostrava eu entrando em uma van. E ao entrar esta van seguia uma longa viagem. E ao seguir esta longa viagem, muitas pessoas entravam dentro da van, a van parava, as pessoas entravam, ali permaneciam, mas depois saíam também. E algumas pessoas, elas entravam dentro da van com os seus pés sujos, sujavam a van, e as pessoas saíam, deixavam a van continuava a sua estrada, a sua viagem, uma viagem muito longa. E lembro-me que esta van percorria uma grande noite, e viajando, e parecia uma viagem que não tinha fim. E pessoas entravam e saíam dentro da van, outras permaneciam. E esta van foi se conduzindo em toda a viagem. Às vezes passava por temporais, muita chuva, muito temporal, mas essa van ia prosseguindo em frente. Até que o dia começou a amanhecer. O dia começou a amanhecer. E quando o dia começou a amanhecer, nós estávamos num lugar que eram umas campinas muito verdejantes. E um dia muito claro, muito lindo, depois daquela noite muito tenebrosa, muita chuva, muita tempestade, muito vendaval. E o dia começou a amanhecer, aquele dia lindo, maravilhoso, um lugar que eram somente pastagens verdejantes. E quando aquela van foi se aproximando de um estabelecimento que no sonho parecia ser um galpão, mas que era um estabelecimento em que a van foi chegando e foi diminuindo a sua velocidade, e parou próximo àquele galpão. Parecia ser um galpão. E aqueles que estavam dentro da van, eles começaram a se alegravam muito porque a viagem ela tinha terminado. E o motorista abre a porta da van, porque a van parou próximo ao estabelecimento, muito grande, e lá ouvia-se um louvor muito lindo. E este louvor, que era um ajuntamento de muitas pessoas que lá estavam, e fez-me lembrar os momentos em que, quando nós estávamos em consagração, adorando ao Senhor Deus, e lá tinha um louvor muito lindo, mas muito lindo, do hino 418, e lá eles estavam cantando, e aquele louvor aqui na van começaram a cantar também. As pessoas que estavam na van com seus instrumentos começaram a descer da van, alegres, cantando este louvor. E quando as pessoas foram descendo, eu também desejei muito descer da van, porque tinha terminado a viagem. E aquela alegria tomou conta da van, aquela alegria radiante, e as pessoas muito alegres cantando o mesmo louvor que elas estavam. Aquele ajuntamento de pessoas, não conseguia ver as pessoas, mas ouvia-se as pessoas louvando e adorando a Deus. E eles começaram a descer também, e juntou o louvor deles com o louvor que lá estava. E quando eu fui descer também para poder me ajuntar a eles, o motorista da van disse para mim: ainda não chegou a sua vez. E com isto eu acordei. Pois bem, vamos à interpretação deste sonho que o Senhor nos deu. A van, ela representa a igreja. A igreja na sua caminhada, na sua trajetória, uma longa viagem, quase 2000 anos, viajando esta van, na sua representatividade. As pessoas que ali entravam dentro da van, algumas permaneciam, outras saíam,
são pessoas que se convertem ao Evangelho, mas os prazeres deste mundo, a sedução deste mundo, furta o coração dessas pessoas e elas não conseguem permanecer na presença do Senhor. Algumas pessoas que entram na van com seu pé sujo, são pessoas que vêm para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas permanecem no pecado, não abrem mão do pecado e com isso tentam sujar e manchar a igreja do Senhor Jesus. E este vendaval que durante toda a viagem ele soprava a chuva, a noite tenebrosa são as agruras desta caminhada, porque a caminhada é espinhosa, os embates contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, tentando parar a igreja, tentando parar a caminhada da igreja, tentando fazer com que a igreja pare a sua jornada e deixe de prosseguir para o alvo. Mas quando sai-se daquela noite tão tenebrosa e começa a vir o amanhecer, que amanhecer glorioso, nunca vi um dia tão maravilhoso como aquele que despontava, e aquelas campinas verdejantes, aquele lugar maravilhoso. Quando cheguei diante daquele lugar, ali pude perceber que aquele lugar onde aquelas pessoas estão é o paraíso, aonde estão os salvos em Cristo Jesus. Desde o primeiro salvo em Cristo Jesus do Antigo Testamento, podemos dizer Abel, justo, desde Abel, porque concernente a Adão e Eva não sabemos o que irá acontecer-los, pertence a Deus, mas a partir de Abel, o justo, até o último que irá descer à sepultura antes do arrebatamento da igreja, estará indo para este lugar de delícias, porque é um lugar de delícias, o paraíso. E lá, quando assim chegamos no final desta viagem, que a van parou, representando a igreja do Senhor Jesus, são aqueles que partem no Senhor Jesus, descansam das suas jornadas, da sua lida, da sua caminhada. E o Senhor Deus os chama de bem-aventurado aqueles que descansam no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos. Aqueles que dormem no Senhor, descansam dos seus trabalhos. E ao chegarmos lá naquele local, ali estava um ajuntamento de pessoas, não pude ver as pessoas. Não pude, gostaria muito de ter descido, juntamente com aqueles que estavam descendo da van, que representa aqueles que partem no Senhor, que chegam no paraíso, e se ajuntam à reunião que lá está com os salvos em Cristo Jesus, que estão na presença de Deus, adorando Ele em todo o tempo. E quando o motorista chamado Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem conduz a igreja aqui na terra, porque quando o Senhor Jesus morreu, antes da sua morte, Ele disse que Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, outro da mesma espécie, pois cremos na Trindade. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que não poderia ir aos céus se o Espírito Santo não descesse. Portanto, o Espírito Santo está conosco todos os dias, nos consolando, nos confortando, nos edificando e também nos exortando quando se faz necessário. Mas neste momento em que lá chegamos, aqueles que representam os que estão partindo no Senhor, se reúnem juntamente com aqueles que lá estão. E quando o motorista disse para mim, ainda não chegou a sua vez, pois eu também iria descer, diante daquele mover tão extraordinário e glorioso, daquela presença tão gloriosa, aquele louvor extraordinário que estava tocando,
Lá dentro do estabelecimento do galpão, parecia ser um galpão, não digo que é, mas parecia ser como uma igreja, como uma congregação. E o mesmo louvor que lá estava louvando na van. E aquelas pessoas muito alegres, muito felizes, elas foram descendo da van e cantando aquele louvor. E o motorista disse para mim: ainda não chegou a sua vez. Eu entendi que não chegou ainda o momento de eu partir e estar com Cristo, como Paulo, o apóstolo, disse, porque é ainda muito melhor. Mas para finalizar este momento, eu quero adorar ao Senhor com o louvor que lá estava. Que o louvor que eu ouvia e que os nossos irmãos na van estavam cantando, ele é assim, ó. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar para trás, alcançarei o céu de luz, lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o louvor que lá ouvi. Este é o louvor que até hoje guardo comigo. E quando louvo este hino, o Senhor me traz à memória os céus de glória. Lá estão os salvos em Cristo Jesus. Lá estão aqueles que lutaram neste mundo e permaneceram fiel ao propósito do Evangelho do Senhor. E o Senhor nos convida também a permanecermos fiéis a Ele, para um dia alcançarmos o céu de glória, porque está logo ali, o céu de glória está logo ali. E o conselho do Senhor Jesus para nós neste dia, neste momento, é que todos nós permaneçamos fiéis ao Senhor, para um dia alcançarmos o céu de glória. Vale a pena pagar um alto preço em favor do Evangelho. Vale a pena sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para um dia alcançar o céu de glória. Fica aqui o conselho do Senhor para todos nós. Permaneça fiel, obediente à palavra do Senhor, para que um dia possamos, eu e você, alcançarmos o céu de glória. Porque está findando já a jornada da igreja, está por terminar. Muito em breve vai terminar esta jornada. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor, alcançaremos o céu de glória. Que Deus em Cristo Jesus lhe fortaleça nesta manhã, neste dia. Que o Senhor Jesus lhe dê graça, lhe dê força, para que você possa conseguir alcançar esta promessa de um dia estar no céu de glória. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Fica aqui este compartilhamento desta experiência que eu tive com Deus, por misericórdia, e quero compartilhar com vocês, para que possamos nos apegarmos cada vez mais, estarmos aos pés do Senhor, porque já já estará terminando a nossa jornada aqui na terra. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Deus em Cristo Jesus abençoe o seu lar. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.